Como realmente curar seu sistema nervoso? Talvez esse seja um vídeo em que você nunca tenha visto. Como realmente curar meu sistema nervoso e mudar a minha vida. Esse vídeo acredito que seja um pouco diferente do que você já tenha visto. Mas, assim, nós precisamos aprender a regular nosso sistema nervoso. Porque o nosso sistema é o que demanda tudo, praticamente, na nossa vida. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que o nosso sistema nervoso sempre se mantém em estado de alerta. Porque muitas vezes você vive no modo sobrevivência. E como reprogramar o seu sistema nervoso para ter calma, segurança. Muitas pessoas ignoram isso, mas quando você entender, você vai começar a trabalhar e mudar a sua vida. Mas muitas pessoas não sabem o que é necessariamente o sistema nervoso. O sistema nervoso é basicamente o sistema de comunicação do seu corpo inteiro. Ele é composto de cérebro, de medula espinhal e de todos os nervos do seu corpo. E a função principal dele é analisar constantemente o que está acontecendo dentro e fora de você. E decidir como você vai reagir a isso. Ele define coisas como ou eu relaxo ou eu fico em estado de alerta. Seu coração desacelera ou dispara. Isso é seguro ou é perigoso? E seu sistema nervoso, ele alterna em dois estados. Modo luta ou fuga, que é o estresse em si, que é quando o seu corpo ele percebe algo perigoso. E modo descanso e digestão, que é aquilo que é seguro, que você se sente como seguro, que é a calma. E o maior problema é que muitas pessoas estão mais presas ao estado de estresse contínuo e não à calma. E quando elas ficam em estado de estresse contínuo, elas têm ansiedade, cansaço, dificuldade para dormir, pensamentos excessivos, muitas vezes a necessidade de agradar as outras pessoas. E nesse estado, pode perceber que as pessoas que elas vivem normalmente em estado de estresse contínuo, elas estão mais vulneráveis a ter doenças, a ter problemas de saúde, porque isso realmente afeta todo o seu sistema. E seu sistema, ele não reage somente àquele perigo real, ele reage ao perigo percebido. E isso tem uma diferença que precisamos entender. Como, por exemplo, se você está no meio do mato e você escuta algo andando ao seu redor, rápido, o que você já pensa? Será que é uma onça? Será que é um bicho grande? Será que é um tigre? Não sei, você não pensa em algo simples, mas você já vai num estado de alerta como se fosse algo grande, algo muito perigoso. E às vezes quando você vai ver, é apenas um cachorro andando, correndo. Mas perceba que o seu sistema, ele já vai para o lado percebido, que acredita que aquilo que é mais perigoso, que aquilo que é mais temeroso, e esse é o problema real. Então seu sistema nervoso, ele reage àquilo que ele acredita, não àquilo que é real. Mas a raiz do problema disso é que o seu sistema, muitas vezes, ele entende que o perigo é percebido constante. E a raiz de um sistema nervoso desregulado é perigo percebido constantemente. E isso vem muitas vezes de experiências passadas. Sempre vem de experiências passadas, crenças passadas. Às vezes abandono que você teve, às vezes uma rejeição, muitas vezes problemas financeiros que teve na família, ambientes totalmente inseguros, muitas coisas na nossa infância, lá no passado. Você foi observando e percebendo algumas coisas e aquilo você foi entendendo como uma crença e um estado de alerta completo, de que, bom, se isso está acontecendo externamente, pode acontecer isso. Muitas vezes você volta ao passado como se aquilo fosse real nos dias de hoje. A falta de recursos, a comparação, o medo, a insegurança. Então o seu corpo ele entendeu que certas situações são muitas vezes o quê? Estado de perigo. Por isso que ele entra em estados de alerta. Por isso que ele entra muitas vezes em estado de que aquilo que você acha que é tão perigoso, na verdade é algo simples. Porque na verdade tudo isso é muitas vezes sobre o quê? Falta de confiança. Você não tem confiança completamente em várias áreas da sua vida. Você não tem confiança muitas vezes em você, você não tem confiança nos outros, você não tem confiança na vida. E pela falta de confiança, devido às situações que você já passou, você fica sempre em estado de alerta. Porque o seu sistema acredita que você não consegue lidar realmente com aquilo que vai vir. Ele acredita que você não vai dar conta, que você não vai saber lidar com isso. Por isso ele vive se perguntando, isso é seguro? Não, isso não é seguro. Porque muitas vezes as técnicas que encontramos aí fora, muitas vezes elas resolvem apenas o sintoma. Como, por exemplo, pessoas que vivem em estresse, ansiedade, e às vezes se submetem a tomar remédios para amenizar aquela situação. Mas aquilo apenas ameniza o sintoma, não a causa. Muitas vezes as pessoas entram em meditação, em procedimentos para acalmar, elas resolvem sim.
resolvem o momento, mas não a causa. Essas situações, elas não mudam a raiz, a crença interna que muitas vezes você se encontra. Aquela crença que está guardada, que você se encontra. Porque é como você tirar água dentro de um barco furado. Você tira, 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 mas ali sempre vai encher de água. Porque não resolve, na verdade, a causa. Então, como realmente reprogramar, entender e compreender isso? Então, eu vou trazer aqui, isso é um assunto muito profundo, mas eu vou trazer aqui uma clareza do que você pode começar a fazer para reprogramar isso. O primeiro passo é você identificar a crença. Quando vier sentimentos ou aquele estado de alerta, de medo, de insegurança, tenta entender e olhar para dentro de você o porquê que está dando isso, por que está dando esse gatilho, o porquê que está aparecendo essa situação comigo, por que meu coração está acelerando, qual é o meu medo, qual é a insegurança que eu tenho, por que eu estou tendo calafrio, por que eu estou dando dor de barriga, o que está fazendo com que abra esse alerta na minha vida. Você entender a causa da sua crença vai ser o início da sua cura. Se de repente eu disser não, porque muitas pessoas não sabem dizer não, porque o dizer não muitas vezes pode trazer para elas a não aceitação. Muitas pessoas querem ser aceitas e o não pode fazer com que elas não sejam aceitas. Se disser não, será que vão me rejeitar? Se eu descansar, será que vai dar tudo certo? Se eu não controlar tudo, será que algo ruim vai acontecer? Então você precisa identificar as crenças. Identificar. Então faça pequenas ações opostas. Se você sempre tem essa sensação de que se eu disser não, isso vai me trazer um problema, as pessoas vão se afastar de mim, se eu não tomar conta de tudo, algo pode sair dos eixos. Faça algumas situações pequenas, nada grandioso, nada muito mirabolante, não. Então, o que você pode fazer? Você precisa viver diferente do que você já está vivendo. Então, se permita descansar 10 minutos. Não controle tudo, se permita descansar por 10 minutos. Aprenda a dizer pequenos nãos. Dê nãos para aquilo que realmente você não quer fazer. Passe a expressar a sua opinião. Não retenha, mas passe a expressar a sua opinião, mesmo que as pessoas não aceitem. Mesmo que você pode ter julgamentos. Isso vai começar a ser libertador para você. Pequenas ações, faça ações opostas do que aquilo que você já está habituado a fazer. Em que faz você realmente ficar sempre nesse sistema de alerta. Não seja intenso demais. Como eu falei para vocês, faça aos poucos pequenas ações. Porque se você for intenso demais, o seu corpo vai entrar em estado de pânico. O ideal é um desconforto leve com uma sensação de segurança. Desconforto leve com uma sensação de segurança. Para que o seu corpo ele comece ali a se readaptar. Você precisa também enfrentar o desconforto com gentileza. Não se critique. Não se critique. Nessa fase você não pode se criticar. Fale muitas vezes consigo mesmo, até mesmo como se fosse uma criança. Sim, até mesmo como se fosse uma criança. Pode ser algo estranho para você, mas quando você se trata com gentileza, o seu corpo ele aceita mais a mudança que você está fazendo. O desconforto que está te gerando. Como, por exemplo, você se olhar no espelho e dizer, como por exemplo, fala por mim, Milene, hoje você não conseguiu fazer tudo o que você queria, mas tudo bem, você fez o que era possível. Amanhã você vai fazer um pouco mais, vai dar tudo certo. Não se preocupe, não fique agitada, um dia de cada vez, entende? É você se tratar bem, o amor próprio, sabe? Você se tratar bem, não com aquela pressão, com aquele pensamento de que você não está dando conta. Outro ponto que você precisa é repita. O nosso cérebro, ele aceita e ele passa a entender que aquilo faz parte de você através da repetição. Quando você repete as coisas, o seu sistema vai começar a se habituar e vai começar a aceitar não como algo desconforto, mas algo como seguro, como algo que faz parte realmente de você. Então, faça repetições. Faça essas pequenas mudanças todos os dias, porque seu cérebro ele sempre aprende por repetição, sempre por repetição. E muitas vezes você pode, de repente, olhar para você e pensar, não, isso não está funcionando, mas você precisa olhar para você e se perguntar, será que eu não estou indo rápido demais? As mudanças, elas são graduais, gente, não são rápidas demais, elas são graduais. Nós somos ansiosos, queremos muito as coisas rapidamente, então queremos acelerar muito as coisas, queremos fazer as coisas para ontem. Mas quando você faz as coisas muito agitadas, não flui, não acontece.
Então, às vezes pode ser que coisas não estão dando certo porque você não está indo gradualmente, você está indo rápido demais. Às vezes você pode sentir que o seu ambiente também ainda é inseguro. Sim, você pode sentir. Às vezes você pode ter algumas mudanças de hábitos, de atitudes, mas você ainda sente que o ambiente é inseguro. E aí por isso você sente que tudo continua da mesma forma. Porque às vezes o problema não é internamente, mas sim externamente. Então, às vezes precisará realmente você mudar de alguns ambientes, você mudar de alguns locais que não estão favorecendo para que esse modo de alerta, de estresse, de ansiedade permaneça. Então você precisa olhar para dentro de você e recalcular a sua rota. Não apenas as pequenas atitudes internas que você vai fazer de entender o porquê que isso está acontecendo comigo, por que eu estou ansiosa, o que foi que me deu o gatilho disso acontecer. Eu vou aprender realmente a me poupar, a dizer não, a descansar, eu vou me respeitar, me agradar, mas também os ambientes você precisa entender como que é o seu ambiente. Será que está sendo um ambiente tóxico? Será que está sendo um ambiente de estresse total? Um ambiente de muita pressão? Como será que está? E aí você precisa repensar e recalcular, colocar limites. O que eu posso fazer hoje eu fiz, e o que eu não posso eu vou fazer amanhã. Não se cobre demais. Então a questão aqui não é nunca sentir ansiedade. Todos nós sentimos ansiedade. Todos sentem. Tem uns que sentem a mais e outros sentem a menos. Mas a questão aqui é que você entender isso, entender o sentimento que você está tendo e voltar ao equilíbrio. Então o sistema nervoso saudável é aquele sistema que ativa quando é preciso e desacelera quando sente que é seguro. E muitas vezes é nós que estamos impondo esse limite de segurança na nossa vida. Então muitas vezes você não precisa eliminar o estresse que está dentro de você, sabe? Você só precisa ensinar o seu corpo que é seguro. Você só precisa ensinar isso. Ensinar o seu corpo que é seguro. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que vai ser realmente uma mudança transformadora na sua vida. Quando você aprender isso, não apenas amenizar a causa. Não, porque se você somente amenizar a causa, ele vai voltar. Seu sistema vai voltar em estado de alerta e estresse. Mas você entender o gatilho que dá em tudo isso. Você puxar lá, o que fez na minha infância, muitas vezes, de eu ficar nesse estado de alerta. E trabalhar essa área. E trabalhar e começar a ter umas pequenas mudanças do dia a dia, você vai perceber que o seu sistema vai mudar e a sua vida vai mudar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Curta, comenta, compartilha com aquela pessoa que precisa. E eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo.